Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Como a maioria que frequenta a casa já está sabendo, no mês de abril nós estamos fazendo uma série de palestras ligadas aos 150 anos do desencarne de Kardec. É do desencarne ou do nascimento? Da publicação? Do Livro dos Espíritos. Foi o ano passado, né? 150, porque foi 858, né? Bom, em razão dessa efeméride, nós estamos propalando para os nossos frequentadores alguma informação sobre as obras de Kardec. Na verdade, esta palestra não é uma palestra doutrinária, é uma palestra divulgadora da obra de Kardec. E eu vou tentar fazer um bem bolado aqui, de maneira que eu possa divulgar a obra, no caso são as duas, né, o Céu e o Inferno e a Gênese, que fazem parte das 5 obras de Kardec, e vou tentar dar alguma informação que elas trazem no seu bojo, ok? Mas antes eu queria fazer uma abordagem a respeito da mensagem que foi dada. Na verdade, o texto traz uma reflexão sobre a justiça e a misericórdia divinas, né? E o escopo do céu e o inferno, em última análise, é uma profunda reflexão sobre esse aspecto, porque o céu e o inferno fala sobre a justiça, né, divina. A Gênese fala muito de Deus também. Então, vamos em frente. O Céu e o Inferno é a 4ª obra publicada por Kardec, depois de O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns. E data da sua publicação é 1º de agosto de 1865. O objetivo do Céu e Inferno, ou também chamado de a Justiça Divina segundo o Espiritismo, trata de um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc., seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Então, para quem não leu O Céu e o Inferno, aí é uma excelente oportunidade de tomar contato com as questões que, segundo o Espiritismo, trata das questões das penalidades, das recompensas futuras, né? Da passagem do corpo carnal para o plano espiritual, que eu acho que são dúvidas que permeiam a mente da maioria de vocês, né? A maioria de nós, né? Nós costumamos dizer que ninguém tem mais medo da morte do que os espíritas, né? Embora somos levados a compreender, a nos educarmos sobre exatamente este problema. Não há razões para que venhamos a temer a morte. A morte é um mistério, porque a ciência não consegue colocá-la em pipetas, né, para poder examiná-la. A morte é uma constatação. Todos sabemos que vamos morrer. E nessa frase existe um erro até de vernacular, que nós não morremos. Quem morre é o nosso corpo, né? Nós não somos um corpo, nós somos um espírito. E usamos temporariamente corpos para que possamos crescer e desenvolver. E é disso que o Céu e o Inferno trata, evidentemente. Ok? Na introdução, no capítulo 1 do livro do Céu e Inferno, Kardec faz uma digressão profunda sobre os sistemas de crenças. E, embora isso seja um assunto hermético e áspero para a maioria das pessoas, né?
Mas ele, na verdade, quando ele fez o trabalho de codificação da doutrina dos espíritos, ele enfrentou uma barra enorme por parte da intelectualidade operante na época, né? Ele sofreu toda a sorte de pressões psicológicas e intelectuais, e, enfim, com razões que ele precisava refutar a todo momento. Então, isso ele fala muito na introdução do Livro dos Espíritos, mas no livro O Céu e o Inferno, ele trata logo de cara sobre esses 3 sistemas de crença, que são, segundo ele, os únicos que existem até hoje na face da Terra. O nada, que é o niilismo, né? O que é uma configuração filosófica de que nada, nenhuma crença tem valor, nenhuma crença deveria ser considerada importante, nenhuma crença tem absolutamente nada que se aproveite. O nada, na verdade, é o espírito do conceito de materialismo, daquelas pessoas que acreditam que nasceram por qualquer razão da natureza, que estão na Terra, não sabem bem porquê, e que ao morrerem tudo acaba e não há por que se preocupar com nada, né? Ele tem muito a ver, por exemplo, com o anarquismo. O que é o anarquismo? O anarquismo é povo sem governo, onde cada um faz o que quer, né? Tem um escritor russo, que acho que não sei se é Dostoiévski, que diz o seguinte: se Deus não existe, tudo é permitido. Verdade, se você não tem uma referência, se você não precisa de crescimento, se você não precisa de um padrão moral, tudo que você quiser fazer, você faz. Se você não acredita que nada vai acontecer depois da conclusão da sua vida, você estará liberto para fazer aquilo que bem entender. Você não precisa respeitar ninguém, você dá apenas aso àquilo que lhe passa na cabeça. Mas, então, essa é uma das crenças, e ele faz essa observação sobre isso. Quem quiser, evidentemente, se aprofundar, vai ler o livro e vai entender claramente. Um outro sistema de crenças é aquela que é ligada ao conceito do todo universal. É uma crença que diz mais ou menos o seguinte, que nós, seres, nascemos na Terra e cada um tem uma série de qualidades, de virtudes e defeitos, que vivemos a vida da melhor maneira que podemos, e ao terminar a nossa jornada, nós nos transformamos numa célula que vai se incorporar ao todo universal. E a analogia que Kardec faz é como se fosse uma gota que voltasse para o oceano, né? Uma gota que saiu do oceano, evaporou, foi para as nuvens, enfim, transitou pelas nuvens, e na hora que chove e termina com uma gota voltando ao oceano e não tem identidade, não tem nenhuma finalidade. Embora seja uma coisa aparentemente absurda, tem muita gente no plano da Terra que acredita que tem essa crença por regra. E o terceiro sistema de crenças é a da individualidade da alma antes e depois da morte. Essa crença, ela permeia a maioria das religiões que nós conhecemos. A individualidade da alma antes e depois da morte, ela é prevista em todas as religiões, no judaísmo, no catolicismo, no protestantismo, no espiritismo, nas crenças do Oriente, né? Nos Vedas, enfim, que todos eles acreditam o seguinte, que depois da morte o espírito continua tendo uma vida. O que as difere umas das outras é no como isso acontece. Tá? Então, é dessa história aqui, desse terceiro sistema,
que o livro O Céu e o Inferno vai tratar das demais questões que lhes são pertinentes, ok? Eu não vou entrar no mérito de nenhum desses temas, porque isso aí seria motivo de um seminário, né? Fica a sugestão aqui para o nosso Juliano, para que a gente possa estudar a possibilidade de fazer um curso para estudar o céu e o inferno, ok? Então, a título de apresentação, em seu índice, nós temos duas partes. A primeira que fala da doutrina. Então, ele fala do porvir e o nada, como eu já acabei de mencionar. Ele fala do temor da morte, ele se aprofunda nesse tema. Ele fala do céu, do inferno, do purgatório. Aí você diz assim, mas como o Espiritismo falando de purgatório? Na verdade, ele traça paralelos, como vocês viram no início, o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal para o plano espiritual. Então, quando ele fala sobre o purgatório, ele vai dar as razões por que o Espiritismo não acredita em purgatório. Por que para o espírita cristão, purgatório é uma coisa fantasiosa, né? Então, ele expõe as razões que o catolicismo tem, por exemplo, mas ele contrapõe as razões que o Espiritismo apresenta para que a gente compreenda que não tem sentido acreditar no purgatório, né? Ele fala sobre a doutrina das penas eternas, e sobre isso eu vou desenvolver um pouquinho, para não dizer que eu não falei nada sobre o céu e o inferno. As penas futuras também, os anjos e os demônios, são capítulos que tratam do conceito, né, de demônio, de diabo, essas coisas todas, né, que são criações do ser humano e não tem nada a ver com a doutrina dos espíritos. A intervenção dos demônios nas modernas manifestações e da proibição de evocar os mortos. Isso, algumas religiões fazem isso, e o próprio Espiritismo, às vezes, coloca algumas restrições, né? Para compreender profundamente isso, temos que estudar o Livro dos Espíritos, a doutrina como um todo, para poder compreender até onde podemos ir. Na segunda parte, todos os títulos são exemplos de espíritos que, através da mediunidade assistente do trabalho de Kardec, lhes foram passadas. Então, nesse capítulo 1 da segunda parte, tem o passamento. O que é? Nós costumamos falar aqui o férito, o enterro, né? Então, ele fala, tem um espírito que vem e conta como é que foi, quando ele morreu, como é que aconteceu, etc. Então, essa é a parte, digamos assim, ilustrativa do livro O Céu e o Inferno. Então, fala sobre espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas, que é muito importante ouvir a opinião de um espírito que foi suicida, né? Criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e expiações terrestres. Então, esse é fundamentalmente o conteúdo do livro O Céu e o Inferno. E eu escolhi para trazer para vocês, eu já gastei quase 15 minutos e teria 15 para falar sobre isso, né? Eu vou ser rapidinho, tá? Então, na primeira parte do capítulo 2, que ele fala sobre o temor da morte. Por que os espíritas não temem a morte? Embora eu tenha afirmado aqui que muitos espíritas temem, né? A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. Quer dizer, a doutrina do espírito foi a primeira que veio e disse que existe uma vida futura, o que acontece lá, como é e como é que as coisas acontecem. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém o resultado da observação. O que ele está dizendo? Kardec chama de sistema toda a ordem de crenças que sobrevive na Terra. Então, assim, como é que você imagina que você é islâmico? Como é que imagina quando você morrer, o que vai acontecer? Então, ele tem uma ideia, né? Uma ideia dele própria,
que imagina que ele vai ser recebido por Alá, e etc, etc, etc. Haja vista que tem alguns que se suicidam em nome de Alá, porque eles não querem sofrer determinadas penas, né? Então, isso é um sistema, no conceito de Kardec, tá? Já quando ele diz que o estado das almas, depois da morte, não é mais um sistema, não é uma crença, isso é resultado da observação, porque foi com a observação que Kardec codificou a doutrina dos espíritos. Está claro? Ergueu-se o véu. O mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. Aí os vemos em todos os graus da escala espiritual, em todas as fases da felicidade e da desgraça, assistindo, enfim, a todas as peripécias da vida de além-túmulo. Eis aí porque os espíritas encaram a morte calmamente e se revestem de serenidade nos seus últimos momentos sobre a terra. Já não é só a esperança, mas a certeza que os conforta. Sabem que a vida futura é a continuação da vida terrena em melhores condições e aguardam-na com a mesma confiança com que aguardariam o despontar do sol após uma noite de tempestade. Então, essa é a certeza que a doutrina dos Espíritos nos traz a respeito do temor da morte. Seguindo, os motivos dessa confiança decorrem, outros sim, dos fatos testemunhados e da concordância desses fatos com a lógica. Aliás, Kardec é fidelíssimo com relação à lógica e à razão. Tudo que tem na doutrina dos espíritos tem que estar atrelado à lógica e à razão. Não existe misticismo na doutrina dos espíritos, né? Então, se não tiver ligado à lógica, ele diz: olha com cuidado, porque você pode estar se enganando, né? Com a justiça e bondade de Deus, correspondendo às íntimas aspirações da humanidade. Para os espíritas, a alma não é uma abstração. Ela tem um corpo etéreo que a define ao pensamento, o que muito é para fixar as ideias sobre a sua individualidade, aptidões e percepções. A lembrança dos que nos são caros repousa sobre alguma coisa de real. Não se nos apresentam mais como chamas fugitivas que nada falam ao pensamento, porém sob uma forma concreta que antes nos mostra como seres viventes. Além disso, em vez de perdidos nas profundezas do espaço, estão ao redor de nós. O mundo corporal e o mundo espiritual identificam-se em perpétuas relações, assistindo-se mutuamente, né? Em outra passagem, Kardec pergunta aos espíritos até que ponto os espíritos influenciam na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E a resposta dos espíritos foi a seguinte: muito mais do que podeis imaginar. Então, na verdade, se a gente quiser fazer uma analogia, nós temos aqui aproximadamente 60 pessoas encarnadas, mas devemos ter umas 300 unidades espirituais, ou seja, 300 espíritos desencarnados. Se tiver algum vidente aí, pode me desmentir, por favor. Ainda bem que não tem, né? Mas é isso mesmo, tá? Não mais permissível sendo a dúvida sobre o futuro. Desaparece o temor da morte. Encara-se a sua aproximação a sangue frio como quem aguarda a libertação pela porta da vida e não do nada. Quer dizer, o espírita tem convicção de que está de passagem pela terra e que, ao terminar a sua jornada, voltará à sua casa de origem, né? Que, na verdade, nós vivemos no relativo da ilusão. Isso aqui que nós vivemos é uma ilusão, é como se fosse uma peça teatral, em que cada um de nós está desempenhando um papel, um personagem. Mas nós já desempenhamos milhares de papéis. Já fomos de tudo que possamos imaginar, desde aborígenes, índios, piratas, guerreiros, soldados, prisioneiros, já fomos de tudo nessa nossa jornada de crescimento.
E hoje estamos aqui, graças a Deus, né, acordados para a necessidade de sermos melhores a cada dia. Muito bem. Então, no capítulo 7º, capítulo sobre o temor da morte já acabou, tá? Ele fala sobre o Código Penal da vida futura. Eu achei interessante abordar esse tema porque a gente pode, pelo menos, falar um pouquinho da doutrina a respeito do que o livro nos traz. O Espiritismo não propõe um código de fantasia. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, e a partir das observações dos fatos, pode resumir-se nos seguintes pontos. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Isso é lógico. Vocês percebem? Concordam que é lógico? Na verdade, por que nós sentimos dores? E por que ao senti-las, às vezes sofremos? Por causa das nossas imperfeições. Se nós tivéssemos a perfeição para compreender a justiça divina que se opera em nós, nós não sofreríamos. Poderíamos sentir a dor, porque a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. E o sofrimento está na razão direta da nossa ou ignorância ou imperfeição evolutiva para poder compreendê-la na sua inteireza. É disso que o livro nos está falando. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. A soma das penas é, pois, proporcional à soma das imperfeições, como a soma dos gozos à soma das qualidades. Uma vez extintas todas as penas, então a alma será perfeitamente feliz. Vocês notem a reticência aqui, porque este capítulo tem 33 itens. Então, preparem-se, porque nós vamos ficar aqui a noite toda. Eu vou pular para o 33 logo, tá? Para a gente... Ele diz, em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode resumir-se nesses 3 princípios. O sofrimento é inerente à imperfeição, como já foi dito. Toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo a própria correção nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que seja necessária uma condenação especial para cada falta ao indivíduo. Percebem? Nenhum de nós vai passar por um tribunal de justiça que vai dizer, você pisou na bola aqui, você agora tem que fazer 3 penitências aqui. Uma coisa decorre da outra. Quer dizer, se você tem uma moléstia, ela está punindo os excessos que você provocou ou fez no passado. Se você tem ociosidade, ela nasce do seu tédio, tá? Ou melhor, o tédio nasce da ociosidade. Então, ociosidade é uma coisa que a gente não devia cultivar. E temos por decorrência o tédio, que é uma forma de sofrimento, né? E assim por diante. C. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei de justiça divina. Então, eu acho que está bem sintetizado nesse 33º item do Código das Penas Futuras, porque depende exclusivamente de nós estarmos vivendo a felicidade ou estar vivendo momentos difíceis. Ok?
é tudo o que Jesus veio nos ensinar. Jesus pregou o amor, porque o amor só é exercível na plenitude das nossas virtudes. O que a gente consegue fazer quando tem o interesse e o desejo forte de amar, é fazer um arremedo de amor, porque será sempre parcial, sempre proporcional às virtudes que já conquistamos, e ainda não as conquistamos todas. Percebem? Então está na nossa razão, na nossa competência, na nossa obrigação, no nosso interesse em sermos melhores para que nós possamos conquistar a futura felicidade. Então, esse é o papel do livro O Céu e o Inferno. E agora eu tenho 5 minutos para falar sobre a Gênesis. Hoje vou ter que apanhar da diretoria aqui, mas tudo bem. A Gênese, como o próprio nome diz, trata do início, do nascimento, né? Do quê? Da obra divina, pelo menos no que toca ao planeta Terra, Existe um capítulo na Gênese que trata da uranografia, que é um capítulo que fala do universo como um todo. Mas, basicamente, a Gênese trata das questões ligadas à Terra. Então, o que significa? Ela traz os milagres e as predições. Nós sabemos que o Espiritismo não adota milagre, não existe para o espírita. E na Gênesis ele trata dos milagres exatamente para desmistificar o que seja milagre, tá? Se a gente quiser entender por que o Espiritismo não acredita em milagres, nós temos que ler a Gênesis, porque lá estão todas as razões que Kardec foi prodigamente capaz de trazer-nos todas as explicações. A doutrina espírita resultou do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese de acordo com as leis da natureza. Deus prova a sua grandeza e o seu poder pela imutabilidade das suas leis e não pela abrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Então, é disso que a Gênese trata. A data da sua publicação é 6 de janeiro de 1868. Eu falei que o outro é anterior, né? Eu acho que essas datas, às vezes... Não, 65. Foi. A Gênese veio depois do Céu e o Inferno, né? Nele, Kardec já define logo no seu primeiro parágrafo o seguinte: esta nova obra é mais um passo no terreno das consequências e das aplicações do Espiritismo. Conforme seu título o indica, ela tem por objeto o estudo dos 3 pontos até agora diversamente interpretados e comentados: a Gênese, propriamente, os milagres e as predições, em suas relações com as novas leis decorrentes da observação dos fenômenos espíritas. O que ele quer dizer aqui? Que antes da Gênese, promulgada pela doutrina dos espíritos, a Gênese propriamente do planeta, que vocês todos conhecem, de alguma maneira, uma versão que começa com Deus trabalhando 6 dias, né? E descansando no 7º, e aí ele construiu o globo, ele construiu a luz, ele construiu as águas, enfim, né? É uma asserção que a humanidade sempre acreditou. Os milagres era tudo aquilo que a razão não podia explicar, né? Aconteceu lá um milagre, Moisés fez sair água da pedra, então é milagre de Deus, né? E as predições que os profetas trouxeram durante os últimos 6.000 anos que estão na Bíblia, que são as predições que levaram, inclusive, as revelações, e inclusive Jesus está na raiz das predições, porque a grande maioria das predições, se não todas,
eram preparatórias para a vinda do Messias. Mas só que, sobre o ponto de vista do Espiritismo, nem a Gênese da Bíblia, nem os milagres e nem as predições são explicáveis conforme a Bíblia explica. E se a gente quiser saber a versão do Espiritismo, é só ler a Gênese, tá? Não contem comigo não, porque eu não tenho tempo para falar sobre isso, infelizmente. Pois bem, quando ele começa a tratar dos assuntos na Gênese, ele diz o seguinte, que o universo, ele é resultante de duas forças, ou elementos, como se queira. São duas forças que regem o universo. O elemento espiritual e o elemento material. Se você tirar qualquer um desses dois elementos da sua análise, você nunca compreenderá o universo. Essa é a razão por que a ciência da Terra está envolvida, profunda e financeiramente envolvida com a descoberta de novos planetas que tenham vida e das razões que geraram o Big Bang. Por quê? Porque eles estão tratando apenas e exclusivamente do elemento material. A obra de Deus, quer dizer, a mão de Deus, a ação divina, não faz parte, pelo menos para a grande maioria dos cientistas envolvidos. Isso não é motivo de crítica, isso é uma constatação. Isso é próprio de um planeta de expiação e provas em que os elementos que aqui vêm, como nós, estão à busca da compreensão de tudo isso. Aliás, a gente, desde menino ou de criança, a gente pergunta, né, por que eu estou aqui, por que eu vim aqui, por que eu nasci nessa família, enfim, a gente tem um monte de porquês, né? Por quê? Porque o homem, ou melhor, o espírito em evolução, ele é curioso, ele quer saber das coisas, ele quer aprender. Muito bem. Então, como eu fiz com o céu e o inferno, vou fazer com a Gênese. Esse é o teor do conteúdo que a Gênese traz. Os caracteres da revelação espírita, Deus, a sua existência, fala da natureza divina, da providência e da visão de Deus. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. O bem e o mal, origem do bem e do mal, papel da ciência na Gênese, antigos e modernos sistemas do mundo, uranografia geral, o espaço e o tempo. É interessante a abordagem que é feita nesse capítulo aí. Todos precisaram ler isso, porque é muito interessante. O esboço geológico da Terra, períodos geológicos, aliás, sobre o período geológico, está em relação direta com os 6 dias que Deus trabalhou, segundo a Bíblia. Só que para o Espiritismo, cada ano, cada dia em que Deus trabalhou, são considerados como se fosse uma era geológica da Terra, que são milhões e milhões de anos, né? Teorias sobre a formação da Terra, revoluções do globo, revoluções gerais ou parciais, gênese orgânica, que é a formação primária dos seres vivos, gênese espiritual, princípio espiritual, e gênese mosaica, os 6 dias, tá, que eu acabei de falar, tá? Caracteres dos milagres, os milagres no sentido teológico, ele diz, ele coloca no livro o que os teólogos consideram como milagre, para depois refutar tudo no sentido da versão espiritual. Os fluidos, os milagres do Evangelho, superioridade da natureza de Jesus, teoria da presciência, predições do Evangelho, ninguém é profeta em sua terra, e são chegados os tempos, os sinais dos tempos. Então, esse é o conteúdo que a Gênese traz. Se vocês não estiverem enfadonhos, ou se eu não estiver trazendo um tema enfadonho, eu vou continuar. Querem ou não? Então, no capítulo 2, a Gênese trata de Deus e a sua existência. Da sua natureza, o que ele diz? Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreendê-lo, ainda nos falta o sentido próprio, que só se adquire por meio da completa depuração do espírito. Em muitas mensagens mediúnicas, psicográficas,
os Espíritos nos dizem o seguinte: nós, da Terra, humanos que abrigam espíritos em evolução num planeta de expiação e provas, não temos estrutura cerebral e intelectual para compreender o que seja Deus. Por mais que eles quisessem nos explicar, nós não compreenderíamos. Isso parece uma coisa absurda, dizer, por que eu não posso aprender, né? Só que nós não temos o ferramental. Não temos. A ferramenta intelectual que está na nossa capacidade, no limite da nossa capacidade, não é suficiente para compreender Deus. Então, daí, essa frase ser imperiosa, né? O Deus é a suprema e soberana inteligência. Deus é eterno, isto é, não teve começo e não terá fim. Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, nenhuma estabilidade teriam as leis que regem o universo. Quer dizer, para que ele exista, ele tem que ser imutável, sob pena de destruirmos o conceito da divindade, tá? Deus é imaterial, isto é, a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. Deus é onipotente, ou seja, ele é tão ou mais potente do que qualquer outra entidade que possa existir, né? Deus é soberanamente justo e bom, senão não seria Deus. Deus é infinitamente perfeito e Deus é único. Em resumo, Deus não pode ser Deus senão sob a condição de que nenhum outro o ultrapasse. Porquanto o ser que o excedesse no que quer que fosse, ainda que apenas na grossura de um cabelo, é que seria o verdadeiro Deus. Para que tal não se dê, indispensável se torna que ele seja infinito em tudo. Quer dizer, Deus é insuperável, né? É assim que, comprovada pelas suas obras, a existência de Deus, por simples dedução lógica, se chega a determinar os atributos que o caracterizam. Na verdade, o máximo que nós podemos fazer é exigir que Deus tenha essas qualidades. E ainda que nos pareça completa essa lista, no Livro dos Espíritos, não sei em que questão exatamente, não sei se a Irene se lembra disso, pode me ajudar. Mas Kardec pergunta: vocês concordariam, vocês espíritos que nos orientam, concordariam que isso aqui definiria plenamente Deus? Ele diz: para o que vos interessa é suficiente, mas ainda não é tudo. Certamente dá a razão direta daquela explicação que eu dei, que nós não conseguimos compreender Deus na sua inteireza. Sobre Deus e sua existência, temos o conceito de providência, né? Quando a gente chama a providência me serviu, me ajudou, me salvou, nós estamos falando de Deus, na verdade. A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisto que consiste a ação providencial. O tempo está curto mesmo, mas Kardec faz, numa das páginas do livro A Gênese, uma comparação da onipresença de Deus com o ar. Ele diz o seguinte: se nós comparássemos grosseiramente, para poder entender como é que Deus está em toda parte, nós olhamos o ar que nós respiramos, ele está em toda parte. Não é? Se nos transferirmos de um lugar para o outro, estaremos dentro da bolha de ar que nos envolve. E cada molécula do ar está nos acompanhando. Então é como se Deus fosse, grosseiramente, nessa comparação, uma molécula que está sempre presente em nós. Em qualquer lugar que nós estejamos, estamos envolvidos pelo ar. Embora o ar tenha o fenômeno do vácuo, em que em alguns lugares ele não existe, né? Mas é apenas uma comparação grosseira para que se dê uma ideia da onipresença divina, ok? A visão de Deus. Se Deus está em toda parte, por que não o vemos?
Uma boa pergunta, né? Aí respondem, pergunta segunda, veloemos quando deixarmos a terra? Eu não consigo ver Deus aqui, mas quando eu deixar aqui eu vou ver. Tais as perguntas que se formulam todos os dias. A primeira é fácil responder, se Deus está em toda parte, né? Porém, por serem limitadas as percepções dos nossos órgãos visuais, tá? Eu posso entender que se Deus está em toda parte, eu não consigo vê-lo porque eu não tenho capacidade de vê-lo. É isso que está dito aí. E aí outra pergunta, se Deus, somente a nossa alma, portanto, pode ter a percepção de Deus, dar-se-á que ela o veja logo após a morte? Aí a resposta é assim, a esse respeito, só as comunicações do além-túmulo nos podem instruir. Não nos esqueçamos que esse livro foi escrito no final do século XIX, né? Quer dizer, eu imagino que Kardec presumia que haveriam milhares de mensagens do plano espiritual, que nós teríamos, como verdadeiramente temos tido, muitas mensagens que complementaram toda a obra do Espiritismo. Então ele diz o seguinte, eu não sei, quem sabe alguém lá na frente possa dizer se a gente vai enxergar a Deus, porque depende das comunicações de além-túmulo. Na verdade, tem algo que não está rigorosamente na Gênese. Mas Deus é uma entidade que vive no absoluto. O absoluto é um conceito que define o seguinte, o absoluto ele é o oposto do relativo, né? Se você disser assim, eu moro em São Sebastião, quantos quilômetros está de São Paulo? 230. Para um mineiro, pode ser longe. Para quem nasce no Rio Grande do Norte, capixaba, né? Capixaba não, Bom, quem nasce no Rio Grande do Norte, Potiguar, ele vai achar que é perto. Porque 230 quilômetros, para quem mora a 4.000 de São Paulo, 230 é perto, né? Isso é o relativo em que nós vivemos. Tudo na nossa existência é relativo. A nossa maneira de ser, o nosso corpo, o nosso peso, as nossas realizações, tudo é relativo. Inclusive a reencarnação. Nós estamos aqui vivendo um momento de transição. Não é definitivo isso. Isso é transitório. Só que Deus vive no absoluto, onde não há tempo e nem espaço. Por que é difícil compreender Deus? Porque é difícil você compreender isso. Você imagina, que lugar? O que é isso que não tem lugar e nem tempo? O passado se confunde com o presente e com o futuro. Não existe tempo. Nesse conceito de passado, futuro e presente, não existem. E local não existe também. Não, ele está no absoluto, ele está permeando tudo. Tudo, literalmente tudo. O próprio universo que nós conhecemos, que a ciência nos descreve, que fotografa e nos mostra, é algo dentro do infinito. Porque o infinito é infinito, ele não tem fronteiras, né? O infinito é absoluto. Mas o universo que vive no infinito, ele tem local e tem tempo. Então o universo é relativo. Não quero confundir a cabeça de ninguém, tá? Ok? Então é por isso que é difícil entender Deus, tá? Agora eu queria fazer uma digressão, acho importante. A nossa divulgação da obra de Kardec merece uma informação que eu preciso passar para vocês. A Gênese que nós costumamos ler, e na qual mesmo eu me baseei para fazer a palestra que fiz, ela é uma versão falsificada. A partir da 5ª edição da Gênese, houve mudanças que não foram feitas por Kardec. Tá? Então é preciso que vocês saibam o seguinte, Kardec, a primeira edição de Kardec
foi em 1868. A segunda edição, em 1868, a primeira, a terceira e a quarta, né? Todas elas são rigorosamente iguais. As versões que sucederam à primeira, elas não tiveram nenhum acréscimo e nenhuma redução. Elas só foram reimpressas, porque era preciso divulgá-la e Kardec produziu novas edições. A quinta edição foi publicada alguns meses, se eu não me engano, 3 ou 4 meses depois do desencarne de Kardec. E a quarta edição foi publicada 1 mês antes do desencarne de Kardec. Então, não existiam razões para que Kardec editasse uma versão, foi a última que ele conseguiu fazer, vivo, se ele tivesse alguma coisa a acrescentar que seria publicável 4 meses depois, porque ele não sabia que dia queria desencarnar. Percebe? Então, pesquisas científicas que foram feitas. Dono de uma bis preta. A dona da casa não consegue manobrar o carro lá atrás. Não havia razões para que fosse editada uma versão, alguns meses depois da quarta, porque ele teria colocado na quarta. Aconteceu porque essa pessoa aqui, esse Pierre Gaëtan Lemaire, é assim que se pronuncia? Ou Lemarie? Lemarie. Ele era um sócio de Kardec na Revista Espírita, na Associação Espírita de Paris. E como Kardec desencarnou, ele recebeu como herança, porque a esposa de Kardec não quis ficar com o acervo de Kardec. E entregou tudo nas mãos de Lemarie. E Lemarie, alguns meses depois do desencarne, publicou a quinta edição e fez alterações. Especialmente no capítulo 20. E agora, alguns poucos anos atrás, uma cientista chamada Simone, agora não me lembro exatamente, ela não se convenceu disso e fez uma pesquisa, foi à França, levantou tudo que foi feito em relação à quinta edição e descobriu que todo o acervo das anotações de Kardec, que remanesceram após o seu desencarne, foram passadas a Lemarie, pela esposa, pela viúva de Kardec, 1 ano depois dele ter desencarnado. Então, e nessas anotações que Kardec deixou, Lemarie deu fim. Não existem mais. Presume-se que ele não tivesse incluído nada, mesmo porque a lógica não recomenda que se aceite isso. Como é que eu publico uma obra há 1 mês atrás, se eu tenho anotações e que eu publicaria mais há 4 meses na frente? Não teria nenhum sentido isso, né? Ele esperaria, no mínimo, para poder publicar a 4ª edição com as modificações, mas ele não fez. Então, foi desvendada a farsa, e se vocês entrarem no YouTube e postarem lá a farsa da Gênese de Allan Kardec, vai ter centenas de vídeos de pessoal da federação. No começo, alguns contestaram, a própria federação se pronunciou cautelosa com relação a isso, porque a versão que a FEB adota é a 5ª, que é tradução de Guillon, né? E é oficial para a federação, para as nossas espíritas, a 5ª é oficial, mas ela é fraudada. Então, ela é considerada lá edição adulterada, ok? Então, é uma informação que não podemos deixar, ok? Já estou sendo chamado a atenção porque passei da hora, ok? É só isso, bibliografia, os livros citados e as notícias pela internet. Queridos irmãos, que vocês possam fazer bom proveito desta pequena mensagem, porque o nosso objetivo é divulgar a obra de Kardec, né? A missão da Casa Espírita é dar o sentido da vida, e a doutrina dos Espíritos é que nos ensina a entender o que é que nós viemos fazer aqui. Sejam abençoados todos
Em nome de Jesus, que assim seja. Obrigado.